Existe uma pesquisa que dentro de 25 anos o movimento pentecostal, tal como ele nasceu, terá deixado de existir. Pergunto para o senhor, qual o destino, qual o rumo que está seguindo a Assembleia de Deus no Brasil? Nas Assembleias de Deus hoje, convivemos com 3 níveis teológicos. Nós temos o primeiro nível, que é o oficial, o nível dos credos. Nós afirmamos que acreditamos ser a Bíblia, a inspirada e inerrante palavra de Deus. E nesse mesmo credo, afirmamos o quê? Que acreditamos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. É a nossa teologia oficial, muito boa, e que eu professo. Nós temos 2 níveis completamente deletérios e nocivos de teologia. Nós temos aquela teologia chamada alta, especulativa, filosófica e acadêmica. Os acadêmicos procuram fazer teologia não na igreja, mas à parte da igreja, fora da igreja. Mas não se afastam da igreja, porque quais rêmoras? Eles precisam da igreja para sobreviver, porque nela vendem as suas apostilas, os seus livros, os seus CDs, os seus filmetes e todas as suas abominações. São os acadêmicos. Não acreditam mais que a Bíblia seja a palavra de Deus. E nós temos o terceiro nível teológico. É o nível místico. Esses dias, no Rio de Janeiro, eu entrei na FENAC, uma grande livraria, e lá estava uma certa cantora gospel, uma moça que em tudo mostrava-se artista, comportava-se artisticamente, com um vocabulário tão místico, tão subterrâneo, tão escondido, tão apócrifo, que ninguém mais entenderia que aquilo é evangelho ou pode evocar o Senhor Jesus Cristo. Dizia ela na música, ser uma crente reteté, canela de fogo e espada de fogo. Irmãos, que vocabulário é esse? Que vocabulário é esse? Eu não entendo esse vocabulário. Não é bíblico, porque não se encontra nem nos profetas, nem nos apóstolos. Não é teológico, porque não o encontramos em qualquer tratado teológico. Não é eclesiástico também, porque em nenhum cânone, seja de uma igreja pentecostal como a Assembleia de Deus, que é histórica também, ou em qualquer das chamadas igrejas históricas, a quem muito prezamos, não encontramos tal vocabulário. É aquele culto místico que está zombando dos dons espirituais, imitando línguas estranhas, trazendo visões e visagens, vendo anjo em todos os lugares, enganando o povo de Deus. É por isso que boa parcela, pastor, de nossos jovens já não aceita os dons espirituais nem as línguas estranhas por causa desse abuso. Esse abuso é fatal, é deletério, está destruindo boa parte do movimento pentecostal em nosso país. Mas o pentecostalismo em si jamais será destruído. Nós vemos que os irmãos na África, na Ásia, principalmente Coreia do Sul, na Europa, apesar de toda aquela incredulidade,
o Espírito Santo está sendo derramado, não somente sobre as Assembleias de Deus, mas sobre os nossos queridos irmãos batistas, presbiterianos, luteranos, episcopais, porque o Espírito Santo não é propriedade das Assembleias de Deus. Os dons espirituais não são nossa propriedade. Eles pertencem ao povo de Deus. E o triste, querido pastor, de tudo isso, é que quando o Senhor Jesus Cristo voltar para levar a sua igreja, ainda haverá teólogos aqui na terra para dar explicações à CNN acerca do desaparecimento do povo de Deus.